Bom dia, governantes. Sejam muito bem-vindos aqui em mais um 459. Para você que está entrando aí, seja bem-vindo. Vai colocando a cidade de onde você fala. Vamos focar aqui para a gente colocar verdadeiramente pressão no sol. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Neves e eu estou extremamente feliz de contribuir com vocês aqui e de participar desse 459 tão especial. Você que está aqui, seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela sua presença e que bom que você tomou essa decisão de estar aqui, 459. Não tem nada mais precioso do que você se preparar, do que você começar o seu dia da melhor forma possível. E aqui a gente começa o nosso dia se conectando, se conhecendo para alguns casos que ainda não me conhecem, mas o que é mais importante aqui é a oportunidade da gente entregar o nosso coração ao Senhor. Começar essa manhã se conectando com a fonte antes de dar qualquer passo na vida. Então eu estou muito feliz e sei que isso aqui é um instrumento muito importante para alcançar as pessoas. Esses últimos dias eu tive a oportunidade de fazer um 459 e eu fiquei impactado com a quantidade de direct que eu recebi no meu Instagram. Eu pude perceber o quanto essa comunidade ela é forte, ela é potente e o quanto tem pessoas engajadas que estão vivendo exatamente aí segundo o propósito do Senhor. Dia que a gente vai falar hoje? Nós estamos aí na Semana da Cultura do Reino. Vocês tiveram aqui grandes amigos, sócios que fazem parte do nosso ecossistema. E cada um deles trouxeram aqui um entendimento muito importante sobre essa cultura do reino. E eu digo para você uma coisa, essa é uma das semanas mais importantes da sua vida. Sábado, 23 de novembro. Hoje é um grande símbolo para você. Sábado, 23 de novembro. Hoje é um dia de você viver milagres, curas, transformações e de você receber a resposta que você tanto busca. Se você me perguntar qual é o direcionamento que existe para esse dia, quer que eu te fale a verdade? Primeira coisa, se conecte. Respire fundo com todo o seu ser e aproveite mesmo essa oportunidade. Aproveite mesmo essa oportunidade para que esse seja o melhor dia da sua vida. Dia que você não conhece o que eu estou vivendo. Sinceramente, talvez você não sabe um pouco da minha história e você não vai conseguir compreender todas as minhas dificuldades. Como que você diz isso e afirma isso com tanta segurança? Tá tudo feito. Tá tudo feito. O Senhor já preparou a mesa. Tá tudo feito. O que eu quero que você se conecte aqui é só para você desfrutar nisso. E olha que interessante. Sábado, o dia do descanso. Todos os dias a gente vive o descanso porque todos os dias você está apoiando nele e ele é o descanso. Mas hoje é uma simbologia diferente. Saber que você acordou hoje, nesse sábado, 23 de novembro, para se conectar aqui, para fazer parte dessa comunidade, eu fico muito feliz. Então eu acredito aqui, eu creio por você. Se você não acredita, eu acredito. Hoje será o melhor dia da sua vida. Hoje, sem dúvida nenhuma, você vai viver curas, milagres e maravilhas na presença de Deus. E você abra o seu coração para compreender exatamente aquilo que ele está falando com o Senhor, com você. O Senhor, ele está sempre nos mostrando algo, ele está sempre direcionando algo para a nossa vida, mas às vezes a gente não está disposto ou aberto para viver isso. Então que hoje seja um símbolo muito importante. Sábado, 23 de novembro. Toda vez que a gente fala sobre a cultura do reino, talvez um dos textos que mexe muito comigo
É um versículo que está em Gênesis 2, 24. Se você tiver nos comentários e puder me ajudar aí, coloca aí, Gênesis 2, 24. E é um texto que provavelmente você já ouviu em alguma fase da sua vida e provavelmente você já recebeu muita instrução a respeito desse texto bíblico. Mas esse texto diz assim: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Diego, o que significa esse texto de Gênesis 2, 24 para você? Aqui está uma das decisões mais importantes de um homem e de uma mulher. Aqui está uma das decisões que o Senhor traz para nós como um projeto muito poderoso e que está totalmente ligado na cultura do reino. Aqui está uma das propostas mais incríveis que o Senhor permite que a gente viva aqui na Terra. E diga, qual que é essa proposta? Qual que é esse projeto? Escreve assim, ó, aliança. Coloca nos comentários aqui, aliança. Um dos momentos mais incríveis da nossa vida é quando a gente decide assumir uma aliança. E a gente está vivendo aqui exatamente uma semana onde nós estamos recebendo instruções claras sobre a cultura do reino. E se você está aqui nessa manhã, hoje eu quero falar muito sobre esse grande projeto de Deus que está conectado com a cultura do reino. Diego, o que significa esse projeto de Deus? Escreve assim, ó, a família como plano perfeito de Deus. A família é um plano perfeito de Deus. E a família ela só nasce a partir dessa decisão que você vai tomar a partir de Gênesis 2, 24. O engraçado é que essa decisão ela mexe muito com a gente. Talvez para o homem é um tipo de decisão que você precisa se preparar bastante, precisa ser treinado para isso. E eu fui uma pessoa que tive que me encontrar exatamente nesse aspecto todo. Se você está aqui nesse 459, eu quero que você prepare o seu coração para que a gente se conecte e resgate uma das coisas mais importantes da nossa vida. O amor, o temor, o respeito por nossa família. Hoje é dia 23 de novembro, nós começamos esse 459 exatamente falando sobre a cultura do reino. E eu quero falar para você, a família é um plano perfeito de Deus. A família é um projeto perfeito que o Senhor nos deu. Independente do que você está vivendo hoje, independente de você estar descrente em relação à sua família, hoje é o seu presente. Hoje é o dia de você se reconsiderar. Hoje é o dia de você compreender exatamente o que significa família. E se a gente olha para essa cultura do reino, a gente precisa preservar bastante essa aliança. Diego, por que você está trazendo isso hoje? Porque talvez esse seja um dos assuntos mais delicados da minha vida. E eu preciso ser extremamente transparente com vocês aqui. E engraçado que eu fiquei buscando, conversei ontem com a Thalita, falei, nossa, meu bem, eu recebi a oportunidade mais uma vez de falar aqui sobre essa oportunidade mesmo de estar aqui no 459. E logo eu ali vou ter a oportunidade de falar sobre a cultura do reino. Engraçado que no meu coração eu sinto muitas vezes que eu não sou tão preparado para falar do reino. Diego, como que é a sua visão? Cara, eu sou uma pessoa cristã, sincera. Eu tenho a minha forma de enxergar o mundo. Eu tenho a minha forma de viver realmente essa vida cristã. Mas eu me acho ainda muito pequenininho, perto de grandes pessoas que passaram aqui por esse 459. Mas eu estou aqui de forma muito sincera para falar com vocês. E quando eu trago que a família é um projeto perfeito,
de Deus, eu estou sendo extremamente, assim, como que eu digo para você? Extremamente sincero. Porque talvez isso foi uma das situações que eu tive mais que me curar e que aprender ao longo de todos esses anos. Para quem não me conhece, eu nasci numa cidade muito pequena. E essa cidade, ela é no interior de Goiás. É uma cidade que fica ali 200 quilômetros da capital de Goiás, que é a cidade de Goiânia. Eu nasci numa cidade chamada Iporá. E à medida que a minha vida foi passando, eu passei várias provações e principalmente várias experiências com Deus. E ali, talvez uma das experiências mais fortes que eu tive em toda a minha vida foi de ter recebido uma instrução muito clara do meu pai. E você que está aqui talvez me ouvindo, talvez nunca ouviu isso, eu preciso dizer algo para você. Foi um dos momentos mais incríveis que eu tive. Diga, como assim? Meu pai, ele foi uma pessoa muito intensa ali. Ele era funcionário público e ele tinha vícios, vários vícios. Ele tinha dificuldade com álcool, tinha dificuldade com tabagismo. E esse negócio afundou ele por anos. Meu pai tinha o hábito de beber a cerveja dele, de beber o álcool dele em casa, de fumar um cigarro. E eu vivia num lar que era um pouco descontrolado, muito cheio de problema por conta desses vícios que meu pai tinha. E o engraçado é que, por anos, ele sentia um desconforto muito grande na garganta dele. E ele sentia esse arranhado, ele comentava sobre isso, eu sabia que aquilo era alguma coisa que estava acontecendo. E a gente sempre falava para ele, sempre estimulava ele, vai no hospital, verifica o que está acontecendo. Talvez isso é uma coisa simples, às vezes só está precisando de você dar uma certa atenção. E eu sempre provocava ele, né? Minha mãe, meu irmão, a gente sempre instruía ele para ir no hospital. Até que ele decidiu fazer uma investigação mesmo. Decidiu ir no hospital, decidiu, enfim, passar por esse processo. E ele descobriu ali algo muito sério. Ele foi em um hospital em Goiânia e esse hospital virou e falou para ele: você precisa procurar um médico oncologista. E aí, à medida que ele procurou esse médico, ele descobriu um tumor na garganta. E o engraçado é que aquele tumor parece que a vida dele desacelerou de uma forma muito drástica. O meu pai, ele passou por um tratamento intensivo do câncer. E com um pouco mais de um ano, ele acabou falecendo. Ele não suportou nem o tratamento, nem tampouco a doença. Foi muito agressivo a forma como ele enfrentou tudo isso. Infelizmente, ele não resistiu. E o engraçado é que esse dia simbólico ali, que foi o dia que ele se foi, eu tinha apenas 12 anos. E eu acordei pela manhã, ele, um dia antes, não estava se sentindo muito bem, a gente chamou uma ambulância, internou ele no hospital da cidade, e no outro dia, quando a gente acordou pela manhã, eu mais o meu irmão fomos para a aula, e eu estava numa angústia. Nós chegamos na aula, teve algum problema na escola, que a escola liberou a gente mais cedo. A aula mal começou, a gente cantou o hino nacional, que tinha o hábito lá na escola que a gente estudava. E aí, quando eu voltava para casa mais o meu irmão, eu falei para ele: cara, vamos lá no hospital ver meu pai? E aí ele falou: vamos. A gente pegou a bicicleta, foi pedalando até lá no centro da cidade, chegou no hospital e a gente teve a oportunidade de entrar no quarto. Meu pai fraco, mas extremamente lúcido. Quando eu chego, minha mãe já estava muito triste, que ela virou e falou assim: ó, seu pai, ele não tá bem não. Ele tá com um papo aí que ele vai morrer, que hoje é o último dia dele, e ele não tá muito bem.
E eu fiquei um pouco sentido com aquilo, sentei ali na cama com ele e tive uma das conversas mais importantes da minha vida. Nesse momento ali, ele virou para mim e falou: olha, eu preciso te pedir 3 coisas. Eu falei: mas por quê, pai? Ele falou: porque hoje é meu último dia. Eu tenho plena convicção que hoje eu vou embora. Eu não sei se você viveu isso. Eu tinha 12 anos. Hoje eu estou com 35 anos. Estou aqui novamente revivendo e repetindo essa história para vocês. E não estou com um olhar de sofrimento para isso. Nesses últimos anos eu pude ressignificar isso várias vezes e compreender qual que era o projeto de Deus para minha vida. Mas ali, naquele momento, eu senti aquela pressão. Mesmo sendo uma criança, eu tinha uma certa maturidade. E meu pai, ele vira para mim e fala: eu tenho 3 pedidos para você, porque hoje eu não volto para casa. E aí eu falei: pai, o que é então? Ele falou: o primeiro pedido é o seguinte: na hora que for acontecer o velório, eu quero que você vela o meu corpo lá dentro da área. Eu não quero que seja dentro da sala da casa para ficar mais confortável para todo mundo, lá na garagem. E aí eu respirei fundo, fiquei sem entender, mas ele falou: cumpre isso. Eu falei: tudo bem. Segunda coisa, eu quero que você cuide do seu irmão. Quero que você tenha uma postura de cuidar do seu irmão, porque você é uma pessoa muito inteligente, tem muita facilidade com as coisas, você vai ajudar bastante. E terceiro, cuide da sua mãe. Voltei para casa de bicicleta, pedalando arrasado. Eu me lembro que nesse dia eu estava brincando lá no fundo, e aí, por volta ali das 4 horas da tarde, o telefone toca, e era eles avisando que meu pai tinha falecido. E foi exatamente o que aconteceu. Meu pai chegou, a gente já ficou extremamente triste com aquela situação, e o pessoal lá da funerária estava montando o caixão dele bem no lugar que ele não queria. Eu fui lá, uma criança de 12 anos, falei: olha, meu pai falou hoje comigo, ele quer que monta aqui. E aí eu cumpri esse primeiro pedido dele, cumpri o segundo, cumpri o terceiro. Mas algo aconteceu ali, eu tive um passo de maturidade muito grande. Aos 12 anos de idade, quando eu perdi o meu pai ali, eu tive que assumir uma maturidade que nunca houve na minha vida. E o senso de responsabilidade foi altíssimo. Algumas coisas eu tive muita clareza no meu coração. A primeira era que eu precisaria me amadurecer, que eu precisaria correr atrás para que eu pudesse alcançar o lugar que o Senhor tinha determinado para mim. A segunda coisa é que eu precisaria também construir a minha família. Ali eu pude entender que aquela família estava sendo interrompida por um ato, talvez, e por falta de maturidade que meu pai teve. O tabagismo, o alcoolismo acabou tirando a vida dele de forma muito precoce, com uma doença terrível. E no meu coração eu falava: cara, eu não admito isso para minha vida. Eu preciso ter a minha família, eu preciso viver a minha experiência, mas eu jamais admito isso para minha vida. E foi ali que eu tive uma postura, porque não só eu queria me tornar adulto e começar a cuidar de tudo, mas eu também olhava para toda aquela situação e dizia: eu vou construir uma família fazendo muita coisa diferente para que eu possa, sim, viver experiências desse projeto do Senhor para minha vida. E aí você pensa: Diego, mas com 12 anos você já tinha exatamente essa visão? Por incrível que pareça, eu tenho que ser muito grato a Deus, porque foi com 12 anos de idade que eu comecei a ter esse passo de maturidade. E talvez você olhe um pouco da minha história hoje, você compreende que nossa, para o Diego é tão fácil, ele se comunica muito bem, ele tem muita facilidade, ele é uma pessoa da comunicação, ele é uma pessoa hoje no ecossistema aí que está totalmente ligado nessa questão de posicionamento, de branding, enfim, ele tem muita facilidade.
Mas as pessoas não entendem a minha origem. Na verdade, eu fui acelerado, eu fui colocado numa prova onde eu tive que sobressair com toda a pressão que aconteceu. Eu fui colocado numa prova onde eu entendi que, peraí, eu preciso fazer as coisas darem certo. E talvez você está aqui me assistindo e não está entendendo nada. Primeiramente, seja muito bem-vindo, você que acordou nesse 459. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Neves. E eu estou aqui dividindo um pouco da minha jornada, daquilo que eu vivi e daquilo que eu sei que, de repente, pode trazer um significado novo para a sua vida. O mais engraçado é que nós estamos aqui é uma espécie de temporada. E quando me convidaram novamente aqui para o 459, me disseram, ó, Diego, essa é a temporada da cultura do reino. E se você está aqui e está aprendendo, está ouvindo o que eu estou dizendo, hoje eu trago uma visão de cultura do reino muito importante. A família como um plano perfeito de Deus. Se você quiser escrever isso aí nos comentários, eu quero que você escreva mesmo, eu quero que você anote isso no seu caderno. Sábado, dia 23 de novembro, é um símbolo para a sua família. Eu quero que você compreenda que a família é um plano perfeito de Deus. Depois que eu tive a oportunidade de passar por essa situação drástica, ao mesmo tempo que me trouxe ali muita clareza, eu comecei a compreender que eu precisava viver esse projeto para minha vida. E o engraçado é que isso trouxe para mim várias decisões de forma precoce, porque aos 12 anos de idade eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, quando meu pai ainda era vivo, mas com 12 anos para frente eu já trabalhava. Aos 14 anos eu já estava trabalhando ali na área da comunicação. E nesses últimos 20 anos eu dediquei a minha vida toda na comunicação. Nesses últimos 20 anos eu passei por diversas empresas. Só que o engraçado é que no meu coração eu olhava bastante para esse entendimento do texto que eu trouxe para vocês, de Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O engraçado é que com 18 anos eu ainda não tinha encontrado a mulher para eu casar. Eu não tinha encontrado a minha futura esposa. Mas com 18 anos de idade eu decidi sair de casa. Foi um passo de maturidade muito importante para mim. Talvez eu estou falando com filhos aqui que ainda não saíram de casa. E por mais difícil, por mais complicado, e por mais que você se preocupe muito com o que vai acontecer, se você pedir uma instrução para mim, enfrente esse tipo de problema. Sair de casa foi um dos passos mais importantes de maturidade que eu tive. E aos 18 anos, quando eu tomei essa decisão, eu me mudei para uma cidade maior de onde eu morava, que também é no interior de Goiás, chamada Rio Verde, e ali a minha vida ela acelerou bastante. E o engraçado é que eu fui passando por várias fases. E de todas essas fases, eu pude conhecer a minha esposa. Em uma agência que eu já trabalhava em Goiânia, uma das agências mais relevantes do estado de Goiás. Nessa época eu era um diretor de criação, ou seja, eu coordenava todo o time criativo. E eu assumi esse cargo, por incrível que pareça, com 21 anos de idade. Esse passo de maturidade me acelerou muito. E ali eu tive a oportunidade de conhecer ela, a Thalita. E eu conheci a Thalita bem nessa agência que a gente trabalhava, porque ela foi contratada para ser atendimento. E o engraçado que, quando eu conheci a Thalita, eu namorava, enfim, e ela começou a trabalhar com a gente, no nosso time.
E eu ficava o tempo todo assim, falava, gente, essa menina é muito especial, tem que arrumar um casamento para ela aqui na nossa equipe, tem que arrumar alguém que combine com ela, porque ela é uma pessoa muito do bem. E acabou que ninguém ali se relacionou com ela. E as pessoas pegaram no meu pé, não, a Thalita, ela tem o seu perfil, Diego, não é o perfil de ninguém aqui da agência, não. E o engraçado é que isso aconteceu. Eu terminei o relacionamento que eu tinha, acabei me aproximando da Thalita, a gente se conheceu mais e a gente acabou entrando num relacionamento. E a gente namorou, ficamos por um bom tempo juntos. Chegou um momento que eu não estava tão seguro do relacionamento por problemas emocionais meus. E aí eu virei e falei, Thalita, acho que é melhor a gente dar um tempo. Dei um tempo ali com a Thalitinha. E depois que passou esse processo desse tempo, depois de um pouco mais de 3 meses, nós voltamos e eu tomei uma decisão mais importante da minha vida, que era a decisão de se casar com ela. E o engraçado é que eu conheço muita gente solteira que me pede conselho, que fala, Diego, eu não sei se essa mulher é para mim, não sei se esse cara é para mim. E uma coisa eu posso dizer para você, talvez eu ouvi de umas situações que mais gerou aprendizado na minha vida, foi uma pastora que disse assim, que você tem que se relacionar com uma pessoa que você suporta os defeitos e admira as qualidades. Se você está aqui comigo, escreva isso. Com quem que eu devo me relacionar? Para quem é solteiro, busque alguém que você suporta os defeitos e que você admira bastante as qualidades. E por esse entendimento, eu tive a oportunidade de conhecer a Thalita e iniciar esse projeto perfeito de Deus na minha vida. Só que no momento que a gente retomou esse namoro com um noivado já, de uma vez, a Thalita tinha vivido algo bem complexo na vida dela. Ela tinha perdido o pai dela naquele momento. E ali, naquela situação, eu imaginei que depois que casasse seria a coisa mais simples e mais fácil do mundo. E não foi. A Thalita vivia um luto que ela precisou de tempo, ela precisou de muita paciência para que ela tivesse a oportunidade de viver exatamente essa experiência com Deus. E eu tive bastante cuidado com isso. Teve alguns momentos que foi bem complicado para o nosso relacionamento. Mas isso não demorou algumas semanas ou meses. Isso rendeu ali, no mínimo, de 3 a 4 anos do nosso relacionamento. E eu vivi muitas inconstâncias e muitas imaturidades da minha vida no meu relacionamento. Eu sabia que existia um projeto perfeito de Deus, só que eu não tinha acessado esse projeto. E eu me culpava, eu achava que o problema era eu. Eu passei por várias fases complicadíssimas nesse relacionamento. Vários momentos que eu tinha ali a maior dificuldade de manter aquilo firme. Passei por situações de chegar muito próximo de separação, muito próximo de traição, mas o Senhor, ele me sustentou. O Senhor, ele me trouxe muita luz nisso, sabe? E talvez se você está aqui nesse dia, eu estou falando de um tema que é um dos temas mais delicados, mas talvez é um dos temas mais importantes para o seu sábado 23 de novembro. E à medida que eu fui passando por tudo isso, e muita dificuldade no meu casamento, eu acreditava que, talvez é porque não é para dar certo, talvez é porque, infelizmente, a gente não tem essa afinidade toda, talvez o problema é que eu preciso encontrar uma pessoa melhor. E, sinceramente, como o Senhor teve misericórdia de mim.
como o Senhor cuidou da minha vida. E por que eu estou te contando isso? Porque está parecendo uma história difícil. E foi difícil. E foi difícil. Os primeiros 5 anos do meu relacionamento não foi nada fácil. Foi extremamente desafiador. E eu estou dividindo isso porque eu não estou aqui querendo falar coisas bonitas. Eu estou aqui querendo ser extremamente sincero com vocês. O que está no meu coração é para dividir com vocês exatamente tudo que eu passei. E para que você possa também receber aí uma ativação nesse projeto perfeito de Deus. O que aconteceu, Diego? Qual foi a sua virada? Engraçado, né? Porque a nossa virada, ela depende muito das nossas decisões. E enquanto eu passava por tanto problema, por quanto eu passava muito próximo de me separar, quando eu me passava muito próximo de trair a minha esposa, a gente entra em um dos anos bem desafiadores para muitas pessoas, talvez para você que está aqui hoje. O que aconteceu, Diego? Nós entramos ali na pandemia. E na pandemia, a gente viveu aquele colapso que todo mundo viveu. Teve pessoas que perderam pessoas queridas, teve pessoas que tiveram aquele vírus, teve pessoas que viveram ali as principais situações. E eu, quando eu estive ali na pandemia, algo aconteceu comigo. Parece que o meu mundo, ele foi desconectando, parece que eu estava sentindo dificuldade exatamente com tudo. Era impressionante como eu tinha dificuldade de compreender o que estava rolando ali na minha vida. Como assim, Diego? Todos os meus negócios estavam desacelerando, tudo que eu fazia estava meio que paralisando, e eu estava sentindo dificuldade mesmo. Não estava funcionando como eu tinha planejado. E eu comecei a perceber o tanto que eu tinha problema. Para quem sabe um pouco da minha história da obesidade, foi em 2020 que eu tive uma grande transformação. Foi em 2020 que eu tive uma atitude, um ímpeto de resolver isso. E o que você fez nesse 2020? Cara, no 2020 eu tomei uma primeira decisão muito importante. Eu comecei a entender que eu estava doente emocionalmente, que eu estava doente fisicamente e espiritualmente, e que eu precisava de ajuda. E eu fui me cuidar. Foi ali que eu comprei uma bike e comecei a pedalar. E hoje, em 2024, eu posso falar para você aí, eu tive a oportunidade de eliminar praticamente aí 50 quilos, sem bariátrica, sem fazer nenhum tratamento agressivo. E essa forma como eu me vi e como eu fui me curando, foi me trazendo um novo entendimento sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento. E eu fui amadurecendo bastante. Dia, o que você está querendo me dizer aqui hoje? O projeto é perfeito. O plano perfeito de Deus é a família. Só que talvez tem pessoas aqui que precisam passar exatamente por um processo profundo de cura. Tem gente que está muito doente emocional. Tem gente que fisicamente não está bem, o corpo está alertando, a obesidade chegou, você está com dificuldade de avançar. Tem gente que talvez está aqui agora assistindo isso e está enfrentando problemas parecidos com o que eu vivi. E eu estou dizendo algo para você. O Senhor, ele tem um plano perfeito para a sua família. Mas, cara, principalmente você, que é o cabeça dessa casa, você que tomou essa decisão de deixar seu pai, deixar sua mãe, de unir a sua esposa, a sua mulher e se casar, você precisa ter essa atitude. Essa atitude que eu tive em 2020, ela refletiu
de forma muito positiva no meu relacionamento. Que a partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, a partir do momento que eu comecei a me curar, eu comecei a curar o meu relacionamento. E a Thalita que sonhava em ser mãe, e eu que ficava extremamente preocupado com isso. Porque na minha cabeça eu tinha uma crise, eu falava, caramba, o nosso relacionamento ainda não está como eu desejo. Como que eu vou ter filho? E eu tô sendo honesto com vocês. Por muito tempo eu ficava repetindo isso. Eu achava que eu tinha que ter um relacionamento muito equilibrado para que eu pudesse ter a oportunidade de ter filho. Diego, por que você está trazendo a história da sua família hoje? Porque eu acredito verdadeiramente que a família é um plano perfeito do Senhor. É um plano perfeito de Deus. E com todas as dificuldades que eu passei desde a minha infância, de ter perdido meu pai, na situação que eu perdi, no momento que eu tomei uma decisão de me casar, tudo que eu tive que enfrentar no meu casamento, todos os problemas que eu criei para o meu casamento, até chegar aqui, eu posso dizer algo para você. A família é um plano perfeito de Deus. E você que está nessa série especial da cultura do reino, eu quero que você compreenda isso. A família é exatamente esse plano perfeito. E você precisa declarar isso. Começa a escrever isso. Começa a escrever isso. Porque se você entender isso e começar a declarar, talvez você pode acelerar bastante para que esse plano seja perfeito. E o engraçado é que quando eu comecei a me curar, comecei a viver todas essas experiências, o Senhor, ele permitiu muitos aprendizados no nosso relacionamento. Trouxe uma segurança para mim como nunca, que a gente precisava ter filho. E eu falei para Thalita, meu bem, chegou o momento. Agora é o momento da gente ter o nosso filho, e a gente vai colocar pressão nisso e vai dar certo. Thalita engravidou de primeira. E aí, o que a gente fez? Nós começamos a seguir a nossa vida ali sem imaginar que ela estava grávida. Eu lembro que eu já pedalava e a Thalita, enfim, ela me acompanhava em alguns momentos e teve um dia que ela pedalou comigo grávida e não sabia. E aí a Thalita teve a oportunidade de ir até o hospital. E um dia que eu trabalhei até mais tarde na agência, eu estava gravando um podcast com os nossos clientes e eu cheguei em casa, ela estava me aguardando toda feliz para me dar uma das notícias que mudaria minha vida por completo. E ela chegou e falou, meu bem, eu tô grávida. Eu falei, meu Deus! Cara, quando a Thalita falou que estava grávida, a minha cabeça passou um filme gigantesco. Eu falei, meu Deus. Ali eu pude perceber que eu estava entrando em uma fase onde tudo estava se ajustando para que a gente pudesse viver um projeto perfeito de Deus. E mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os desafios que um relacionamento tem, eu não sei o que você está vivendo hoje no seu, a gente ficou muito feliz com aquela notícia ali. E o meu filho, ele começou a ser gerado. E a cada visita que a gente ia no hospital, cada visita era especial. Porque ele crescia muito saudável, ele vivia de forma muito saudável, ele estava ali realmente representando aquela fase da melhor forma possível. Esse aqui é o sol, gente, que já está chegando aqui no quarto. E à medida que ele ia passando por essa fase, que ele ia vivendo isso, pronto, melhorou. A gravidez da Thalita, graças a Deus, estava sendo incrível. Até que um belo dia, numa sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, nós chegamos para fazer um exame de rotina
levamos outros exames que foram feitos durante a semana e visitamos a médica da Thalita e a médica olhou aquele exame e ela começou a mudar a fisionomia dela. Eu olhei ali e falei, gente, mas o que que houve, né? Parece que tem alguma coisa que não tá legal aqui. Eu tive a clareza disso porque eu percebi fazendo uma leitura ali na médica que não estava tudo certo. E ela, olha, nós vamos precisar repetir alguns exames, porque deu muita alteração nessa semana aqui, e pode ser que a Thalita não esteja bem. E a Thalita se sentindo super bem. E a gente não tinha entendido a gravidade disso. Aí a médica virou, a Thalita estava de 33 semanas e meia. Aí a médica virou para ela e falou assim, Thalita, você já está com a malinha do bebê tudo pronta? A gente, não. A gente pensou que ia chegar nas 40 semanas, deixou ali para a última hora e não estava nada pronto. Aí a gente falou, então, vamos embora, vamos lá em casa buscar tudo, vamos correr e vamos colocar essas coisas aí no carro para a gente voltar para o hospital e repetir os exames. A gente estava sem entender o que estava acontecendo, a Thalita repetiu os exames. E quando foi umas 7 horas da noite, umas 7 e pouco da noite, o que aconteceu? A médica chegou apavorada lá no quarto. Veio com a enfermeira, trouxe as roupas aquelas roupas de centro cirúrgico. A gente vivia ali um colapso no sistema de saúde. Era um dos momentos mais sensíveis da pandemia. E a médica chegou e disse assim, ó, o seguinte, a Thalita não está bem. Nós precisamos fazer agora uma cirurgia de emergência para que o Ravi nasça. E tudo indica que a Thalita vai direto para a UTI, porque ela vai precisar ser monitorada. E a gente vai fazer o parto do Ravi cesáreo, que é diferente do que vocês tinham imaginado. A Thalita sempre sonhou em ter um parto humanizado. Mas eu quero que vocês foquem nisso. Eu quero que vocês se conectem aqui, porque agora é um dos momentos importantes aí da vida de vocês e a gente vai fazer de tudo para salvar a Thalita. Cara, quando a médica falou aquilo, eu não sei te explicar, era exatamente uma das pressões mais difíceis que eu estava tomando ali. E a Thalita ficou desesperada. A gente teve um tempo ali juntos, orou. Ela muito preocupada. E ela estava sofrendo mesmo. Eu percebi o tanto que foi difícil para ela aquela notícia. E a gente foi para o centro cirúrgico. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir um parto, mas é muito rápido. Um parto é uma coisa que é extremamente rápido. E a Thalita passou por aquele parto. E algo ali estava acontecendo, porque eu percebi uma tensão dentro daquele centro cirúrgico. O meu filho nascendo, a Thalita conversando normalmente comigo, mas quando eu olhava ali no monitor cardíaco, a pressão dela estava 21/19. Então ela estava com o corpo em colapso ali, né? A saúde dela, a pressão arterial estava muito alterada. E a médica pegou o Ravi, olhou, falou, olha, ele está muito bem, ele não precisa de passar por UTI, ele nasceu muito bem. E a sua esposa ela vai ser encaminhada para UTI. E como a gente está aqui numa fase de pandemia, você vai ficar no quarto com seu filho e ela vai ficar na UTI. Gente, vocês não têm dimensão de como aquela noite foi difícil para mim. A Thalita, sem entender nada, estava na UTI. Eu com bebê recém-nascido. Não tinha a mínima experiência. Eu aprendi a ser pai na marra ali. O Senhor me permitiu a começar a viver aquele momento com meu filho ali, e não tinha ninguém, porque não podia entrar visitante no hospital, porque estava no momento de pandemia. E ela teve uma complicação muito grave na gravidez dela, que não foi nem a pré-eclâmpsia e nem a eclâmpsia, ela teve o que chamam de síndrome de HELP, que é como se fosse o fase 3 de uma situação complexa como essa. E eu fiquei com o Ravi
por 6 dias, até que a Thalita tivesse a alta dela e a gente pudesse viver aquele milagre juntos. Essa história que eu trago para vocês com muito cuidado, talvez foi uma das fases que eu percebi muito a mão do Senhor na minha vida. Que eu percebi bastante o quanto Deus tinha algo muito importante para minha família. Primeiro, ele estava permitindo eu me tornar pai. Segundo, eu tive a oportunidade de viver os primeiros dias sozinho com meu filho. E de construir uma conexão que foi um dos símbolos mais importantes da minha vida, que era viver essa paternidade. Terceiro, eu tive que ter muita maturidade, porque a minha esposa, ela viveu ali momentos muito delicados na sua saúde. Mas o Senhor, ele sustentou a saúde dela. Quarto, depois que ela recebeu aquela alta, foi um dos dias mais especiais da nossa família. Foi muito forte. Eu indo buscar ela no hospital com o Ravi e ela recebendo alta. Meu Deus, como foi bonito aquele dia, como foi importante para a nossa família. Quinto, a partir dali, muita coisa começava a entrar no eixo. A gente se uniu, a gente foi se conhecendo. E mesmo com todas as dificuldades que a gente vive do dia a dia de um relacionamento, a gente teve um passo de maturidade, de decisão muito importante. E hoje eu posso declarar para vocês, com muito amor assim no coração, com muita compaixão assim de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de todos os problemas que eu criei, de tudo aquilo que o Senhor teve misericórdia e sustentou a minha família, eu posso falar algo para vocês. Família é um plano perfeito de Deus. A família é um plano perfeito de Deus. E sinceramente, nesse dia 23 de novembro, no 459, talvez um encontro despretensioso para muita gente que caiu aqui e começou a assistir isso. Talvez tenha alguma pessoa que está ouvindo verdadeiramente essa mensagem. E eu quero falar para você. Quando a palavra de Deus trouxe para você, no Gênesis, quando tem ali em 2:24, capítulo 2, verso 24. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O Senhor, ele tinha determinado já, ele determinou um compromisso vivo com a sua família, com a sua atitude, com a resposta da sua decisão. E se você hoje está vivendo algum tipo de crise no seu relacionamento, essa promessa do Senhor, ela é extremamente forte. Existe um plano perfeito para o seu relacionamento. Existe um plano perfeito para o seu casamento. Isso é um projeto de Deus. Mas às vezes você está precisando tomar algumas decisões. Talvez você que é o cabeça, o homem da casa, você precisa tomar uma atitude como nunca. Você precisa se curar. Você precisa olhar para sua família e ter a autorresponsabilidade de falar: eu vou viver esse plano perfeito. E eu não estou aqui nem querendo motivá-lo e nem desmotivá-lo com uma história que parece muito triste. Nada disso. Eu estou aqui sendo o mais sincero possível com vocês. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Sinceramente, eu não sei nem por que você está nessa live. Mas talvez algo aqui fez sentido para sua caminhada. Cara, coloca a pressão como nunca. Por favor, não negligencie aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Se Deus deu a oportunidade de você ter uma família, não desista dela. Lute por ela. Uma das coisas que eu mais agradeci a Thalita em todos esses anos, que a gente está completando 10 anos de casado,
foi por ela não ter desistido de mim. Thalita teve todos os motivos da vida dela para desistir de mim. A Thalita já passou por muitas dificuldades comigo. Muitas dificuldades. Já teve momentos que a gente chegou muito próximo de se separar. Já teve momentos que eu, por falta de sabedoria, dei muito espaço para quase trair a Thalita. E eu trago isso aqui para vocês com o maior respeito possível, pela minha família, por toda a nossa comunidade, mas com uma sinceridade muito grande, de dizer para você que existe um caminho para você se curar no Senhor. Existe um caminho para você curar a sua alma, curar o seu corpo e curar o seu espírito. Nessa cultura do reino, se eu puder te dar aqui uma instrução, não desista do plano perfeito de Deus, que é a sua família. Talvez tem pessoas que estão aqui no limite. Tem pessoas que não estão tendo disposição mais para seguir. Tem pessoas que já começaram a compreender que o único passo é a separação. Sinceramente, acredite no seu relacionamento. Tome uma decisão a partir de hoje para que você viva esse relacionamento. Para que você construa verdadeiramente algo forte com a sua família. Deixa eu te falar uma coisa. Família é o plano perfeito de Deus. A família é o plano perfeito de Deus. Que você tenha um símbolo muito forte nesse 23 de novembro. Que você possa reconsiderar tudo. Vocês que são esposas, vocês conseguem suportar mais do que nós, homens. Vocês têm uma inteligência que é sobrenatural. O Senhor deu uma paciência para vocês que eu não sei compreender como. Vocês conseguem criar um direcionamento de equilíbrio para essa casa. Que você tenha essa sabedoria a partir de hoje. Se está difícil, comece a viver uma experiência com o Senhor. Nesses 10 anos eu vi uma esposa que sempre esteve aos pés do Senhor, buscando e lutando por nós. Essa sabedoria é incrível. O Senhor deu isso para vocês. É um presente que vocês têm. E vocês podem sim lutar pelo relacionamento de vocês. Ah, mas eu já ouvi. Muita gente já me deu conselho, Diego. Tem tanta coisa que eu já ouvi, eu já estou assim, decidida a tomar uma decisão mesmo, a desconectar disso. Deixa eu te falar uma coisa. Luta. Queria eu, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, nos momentos de falta de sabedoria que eu tive, ter ouvido o que eu estou ouvindo hoje. O Senhor, ele me sustentou, mas que hoje seja um símbolo para a sua família. Quero que todo mundo que está aqui escreva assim, ó, a família é o plano perfeito de Deus. Eu quero que você declare isso. E você escrever, digitar isso nos comentários, eu tenho a plena convicção que esse negócio vai entrar no seu coração, como nunca. Você vai compreender exatamente o que Deus tem para você. A família é um plano perfeito de Deus. Diego, estão falando coisas diferentes disso. Não, não admita. Eu já fiz tanta piada com casamento, mas não aceita isso para sua casa, não. A família é um plano perfeito de Deus. A família faz parte da cultura do reino. A família, ela é um passo importante, decisivo na sua vida. É onde você acessa muita maturidade. É onde você tem a oportunidade de viver não só a paternidade, a maternidade, mas viver a aliança. E viver a aliança é um exemplo do amor de Deus com a nossa vida. Você pode multiplicar o seu DNA. Você vai ter a oportunidade de
criar uma descendência a partir da sua história. Então, que você tenha hoje aqui um entendimento muito claro do que o Senhor pode fazer na sua vida. A família ela é um plano perfeito de Deus. A família ela é um plano perfeito de Deus. Talvez você entrou aqui no 459 e não está entendendo nada. Eu convido você. Talvez essa mensagem é para você. Volte desde o início e preste atenção atentamente em cada palavra. Ah, diga porque é a sua história? Não. Mas o Senhor tem dessas coisas. Às vezes ele usa uma experiência que alguém viveu para transformar a sua vida, para trazer luz para a sua vida, para trazer, sinceramente, uma nova postura para o que você está construindo. E você chegou nesse 459, talvez, numa situação de limite, de não entender de forma alguma o que você está vivendo. E ver você aqui hoje, para mim, traz muita tranquilidade, porque eu sei que o Senhor está fazendo a obra dele. Eu sei que o Senhor está cuidando de você. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. E é muito bom saber que existe esse projeto. É muito bom saber que o Senhor, ele usa um momento tão simples como esse para trazer um renovo, para trazer uma nova resposta para o nosso coração. Então, abra seus olhos. Eu queria falar algo para vocês que um dos maiores entendimentos que eu tive na minha vida, que eu ouvi uma certa vez de um pastor, e eu queria que você entendesse isso. Talvez você vai virar várias chaves de entendimento só por conta do que eu vou dizer agora. Só por conta do que eu vou explicar para você. Eu comecei aqui o 459, teve pessoas que escreveram assim, cadê o Pablo? E hoje vocês não tiveram o Pablo. Hoje vocês tiveram o Diego Neves aqui. E muita gente ali, né, algumas pessoas comentaram, cadê o Pablo? E esse entendimento, ele mudou a minha vida, uma vez por todas. Talvez você, que frequenta alguma igreja, você já chegou um momento de ir no culto, e aquele pastor que você tem muita afinidade, que você gosta de ouvir a palavra, aquele pastor não estava. E aí na sua cabeça você estava ali e falou, meu Deus, o culto de hoje, o pastor que eu gosto, ele não está. Como que foi isso? E agora parece que esse culto não vai ser tão bom como eu imaginava. Quem aqui já pensou isso? Seja honesto. Imagina, você vai no culto, toda semana é o mesmo pastor, é a pessoa que você conecta muito com a palavra dela, e aí esse pastor, por alguma situação ali, ele não tem a oportunidade de estar ali. E aí você entra nesse culto, é uma outra pessoa que está ministrando, você já fala, ixi, meu Deus, não vai ser assim como eu imaginava. Talvez para alguns que começaram esse 459, tem muita gente escrevendo eu. Talvez para alguns, quando entrou aqui e não viu o Pablo, falou, ah, meu Deus, podia ser tanto o Pablo, eu queria ouvir uma palavra ali do Pablo hoje. E o Senhor permitiu que fosse o Diego Neves aqui na sua vida, nesse canal. O que eu quero te trazer um entendimento final aqui? Uma das coisas que mais mexeu com o meu coração foi quando eu ouvi isso. Porque a partir desse entendimento, eu reconfigurei meu coração para compreender que cada pessoa que passa na nossa vida tem um tipo de significado muito importante e relevante para a nossa jornada. Você quer que eu te fale? Quero que você escreva assim nos comentários. A unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Se você está ouvindo isso, escreve isso nos comentários. E o que significa isso? Foi uma das coisas que mais mudou o meu coração. Eu tinha também essa dificuldade de, às vezes, não conectar com uma pessoa e falava, meu Deus, não é quem eu queria que estivesse.
Mas quando o Senhor me trouxe esse entendimento através ali de um pastor, há muitos anos atrás, eu aprendi a olhar para as pessoas como um significado importante para a minha jornada. Então, toda vez que você chegar em um lugar e não for atendido à sua expectativa em relação à pessoa que vai falar, só escreve isso. Nunca mais se esqueça disso da sua vida inteira. Na sua vida inteira, você nunca mais vai se esquecer disso. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Se você aprender a respeitar o que a pessoa tem para entregar para você, você vai aprender, você vai se desenvolver, você vai crescer. À medida que você reconhece que cada pessoa é um quebra-cabeça que vai encaixar perfeitamente, é uma peça que vai encaixar perfeitamente com a sua e vai te completar, meu Deus, a sua vida vai para um outro significado. Você que está comigo aqui, que chegou até o fim de todos os ensinamentos, a família é um plano perfeito de Deus. E isso faz parte da cultura do reino. E para finalizar, a unção que você respeita é a unção que você recebe. Se você chegou até aqui, eu quero que você vá lá no meu Instagram. Isso aqui é só para quem chegou ao fim desse 459. Se esse 459 ele foi especial para a sua jornada no dia 23 de novembro, Diego, eu estou assistindo em outro dia, eu estou assistindo a gravação. Não importa, isso também vale para você. Você vai no meu Instagram aqui, ó, que é Diego Neves Lab. Diego Neves Lab, L-A-B. Alguém aí escreve nos comentários para ajudar as pessoas. Você vai me mandar um direct. Você vai pôr 459. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Isso aqui vai ser um código. Vai ser um código de quem participou desse 459 do sábado. Então você vai lá no meu Instagram, Diego Neves Lab, e vai me mandar 459, a unção que você respeita é a unção que você recebe. Que aí eu vou entender que você chegou ao final desse nosso encontro do 459. Se isso falou verdadeiramente com você, eu quero que você vá lá. Diego, eu queria escrever um depoimento lá. Pode escrever o que você quiser. Mas vai lá e manda isso para ser um código nosso. Para eu entender quem chegou ao fim. Para eu entender com quem que essa mensagem realmente falou. Só você ir lá no meu Instagram. Me siga lá, Diego Neves Lab. Que você viva verdadeiramente esse projeto de Deus. Que você viva verdadeiramente esse projeto de Deus. Que o Senhor ele possa resplandecer no seu relacionamento. Que você possa agregar essa cultura do reino. Como é forte a experiência da gente se posicionar. Como é forte a experiência da gente abrir o nosso coração e viver aquilo que o Senhor nos chamou. Se você está comigo aqui, muito, muito, muito obrigado. Esse 459 ele foi especial não só para você, mas para mim. Porque cada momento que eu revivo essa história, ela me faz crescer, ela me faz entender, e ela faz eu me reconsiderar e reconfigurar as minhas decisões. A família é um plano perfeito de Deus. A gente precisa ter essa postura a partir de hoje. Me acompanha aqui no Diego Neves Lab, me siga no Instagram. Escreve lá, 459, a unção que você respeita e a unção que você recebe. Eu quero fazer um boot para a gente encerrar esse 459 e quero fazer um convite para você. Se você curtiu, se é a primeira vez que você está me ouvindo aqui, ou não, você já me ouve algumas vezes também, eu vou agora abrir uma live no meu Instagram. Nesse Instagram aqui, ó, Diego Neves Lab. Eu vou abrir uma live ali e lá eu quero falar sobre posicionamento com você. Eu quero trazer para você ali um entendimento exatamente daquilo que eu faço. Desses 20 anos de comunicação. Eu quero abrir a sua mente em relação a isso. Então, entra lá no Diego Neves Lab ao encerrar isso aqui. Se você curtiu, se fez sentido você me ouvir, se você se conectou comigo, vamos para lá. Quem tiver a fim de ir para essa live, escreve assim, bora.
que aí eu vou saber que você está comigo. Se você vai andar comigo ali nessa live, só você ir para o Diego Neves Lab, coloca assim, ó, bora, que aí nós teremos a oportunidade de se encontrar. Vai lá, que eu vou encontrar com vocês já já. Bora, bora, vai escrevendo bora aí quem estiver comigo, que eu vou entrar numa live no meu Instagram. Quero que você feche seus olhos. Respire fundo assim comigo, ó. Mais uma vez. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve. Pai, muito obrigado, Pai, por a oportunidade que a gente teve aqui desse 459. Que hoje, nesse dia, nesse sábado, seja um símbolo muito importante para quem está aqui ao vivo, para quem está assistindo também essa gravação. Que o Senhor possa alcançar a família de cada pessoa, como o Senhor tem alcançado a minha. Que o Senhor possa visitar a família de cada um, Senhor. Que o Senhor possa ser um projeto vivo. Que as pessoas possam entender, Pai, o tamanho da beleza da Tua presença. Que as pessoas possam compreender o quanto o Senhor pode, sim, fazer um milagre e reconfigurar qualquer família desse planeta. Senhor, se tem alguém aqui hoje que está vivendo um colapso em seu relacionamento, Pai, que o Senhor visite verdadeiramente esse relacionamento e que eles possam receber um olhar novo. Que essa esposa olhe para esse marido com uma admiração que ela nunca teve. Que ela fique constrangida com isso. Que esse marido, ele olhe com um carinho que ele nunca teve para essa esposa. E que eles possam receber, Pai, de forma muito sincera. Que eles possam entender o tamanho do projeto que o Senhor permitiu, Pai, que eles pudessem viver. Pai, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Que cada pessoa aqui possa visualizar a sua família vivendo os melhores dias nessa terra. Que cada família aqui possa enfrentar juntos os desafios para que elas cresçam na tua presença. Pai, preencha a nossa vida, preencha o nosso coração de todo o amor que é importante para a nossa fase. Pai, que o Senhor limpe qualquer mentira, qualquer tipo, Pai, de obra que não faz sentido, qualquer tipo de pensamento que esteja distanciando o nosso coração do teu projeto. Nós sabemos que a família é um plano perfeito do Senhor. E a gente quer acessar e viver exatamente isso que o Senhor construiu para nós. Que esse passo de atitude para quem ainda está solteiro, que vai deixar seu pai, vai deixar sua mãe, assim como está escrito na tua palavra, que essas pessoas tomem essa decisão. E que o Senhor preencha a segurança necessária para que essas pessoas vivam e assumam as suas famílias. Que essas famílias representadas aqui vivam um novo nível, um novo patamar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem feito a diferença, Pai. Obrigado porque nós estamos entrando numa nova fase, um novo ciclo. E que a gente seja resplandecido aí pela tua glória, pelo teu amor. E obrigado, porque o Senhor tem feito tudo, Pai, para que a gente pudesse viver diante da tua presença. Esfrega as suas mãos assim, ó, e coloca assim, ó. Já é. Muito forte, gente, essa experiência. Meu Deus, como foi importante para mim encontrar com vocês, como foi importante para mim falar com vocês aqui. E, sinceramente, conecte exatamente com o que a gente falou aqui. Tem algo precioso para sua vida, você precisa acessar isso. Você precisa dar atenção exatamente para o que a gente está vivendo, porque existe uma experiência que talvez você não viveu e você tenha a oportunidade de viver. Que bênção ter você aqui, viver essa experiência com você e saber que nós temos aqui a oportunidade de caminharmos juntos.
Se você não me conhecia, eu sou o Diego Neves. Eu espero ter trago para você aqui uma oportunidade incrível de você compreender aquilo que Deus tem para você e para que você nunca tenha dúvida de que a família é sim um projeto, um plano perfeito do Senhor. A família é sim esse lugar que você, se você tiver esse posicionamento, você vai viver exatamente um lugar de muita, mas de muito aprendizado, de muito crescimento. Você que está nesse 459, quero agradecer muito a sua presença, tudo que você viveu. Eu convido você a voltar, se você não assistiu, e ter a oportunidade de ouvir tudo que nós falamos aqui, porque talvez tenha algo muito importante para você. Diego, eu quero ficar um pouco mais próximo de você. Corre lá para o Instagram, eu vou abrir uma live agora, vai ser um presente para quem é do 459, e a gente vai falar sobre algo muito importante que é o posicionamento. Então corre para lá, eu encontro vocês no Diego Neves Lab. Fechado? Beijo no coração, gente. Tamo junto até depois do fim. Valeu!